Ontem você acompanhou aqui no nosso programa, no TJ Goiás, aquele problemão que aconteceu lá no Ciames do setor Urias Magalhães, que foi o cilindro de oxigênio que caiu, acabou vazando, provocou enormes problemas. E aí a maior parte dos profissionais, inclusive, teve que ser transferida para o Cais de Campinas e para o Cais Cândida de Moraes, porque o atendimento lá foi suspenso. E por isso, o Renato Violi, que esteve ontem lá, voltou para aquela unidade. Vai trazer agora, atualizando todas essas informações. Renato, boa tarde para você. Está suspenso todo o atendimento aí, é? Oi, Jordevar, boa tarde para você e para todos que nos assistem. Todos não, apenas os serviços emergenciais estão sendo realizados, porque conforme a Secretaria Municipal de Saúde é necessário manter. Então tem um médico, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem. Também estão abertos aqui a emergência odontológica e a farmácia. A aplicação de vacinas também segue mantida, mas boa parte dos profissionais já foram encaminhados, como você mesmo disse, para os cais de Campinas e também para o Cândida de Moraes. Enquanto isso, a unidade está passando por reforma, inclusive a porta aqui está levemente cerrada, somente para bloquear a passagem de outras pessoas, mas lá dentro já acontece a obra de recuperação dessa parede que foi danificada. Eu, inclusive, tenho imagens, então peço para que o pessoal reproduza elas aí para que a gente possa mostrar o que aconteceu aqui nessa unidade, né? Ontem, por volta das 9 da manhã, um acidente envolvendo, um balão de oxigênio provocou um grande estrago. Trata-se de um acompanhante de um paciente que estava dentro da unidade. Ele arrastou a cadeira para o lado, esbarrou nesse balão de oxigênio que caiu, rompeu a válvula e o gás acabou vazando. Pela pressão, o balão ficou circulando ali, provavelmente, e acabou atingindo a parede, causando um estrago enorme. Por sorte, ninguém ficou ferido. A gente sabe que essa é uma situação complicada, impossível prever de acontecer, por isso a gente trabalha sempre com a parte preventiva. E ninguém melhor do que o especialista para dizer exatamente o que isso pode ser feito, como prever esse tipo de situação. Nós entramos então em contato com um representante de uma empresa que faz os cuidados com os balões de oxigênio, que é o Bruno Alisson Teles. Ele é diretor da empresa brasileira de oxigênio, que falou com a gente e explicou como que deve ser esse procedimento de transporte e também de armazenamento. Vamos ver. Meu nome é Bruno e eu falo aqui da empresa brasileira de oxigênio. Aqui eu vou explicar para vocês sobre o transporte dos cilindros de oxigênio medicinal e também armazenamento. O oxigênio medicinal sempre tem que ser transportado com tampa. No caso de quando ele vai ser usado em uma área onde outras pessoas que não estão acostumadas a ministrar oxigênio têm acesso, é importante que ele esteja sempre tampado. No transporte você pode usar tanto a tampa fechada como a tampa aberta. Porém, no caso quando você vai colocar o regulador, você precisa estar com a tampa aberta para permitir que você use o regulador. Aqui estão exemplos de tampa fechada e tampa aberta. A gente, inclusive, tem acompanhado essa situação porque qualquer movimentação pode colocar em risco outras pessoas. Ontem, quando eu estive aqui no Ciames do Urias Magalhães, pessoas estavam sendo recebidas aqui nessa recepção aqui, recebendo um atendimento de forma improvisada, e 2 cilindros estavam soltos, correndo exatamente esse mesmo risco. Diante, da probabilidade de um novo acidente, vou até pedir para que o nosso cinegrafista dê o zoom ali para mostrar o que está sendo feito. Olha só, eles fizeram a prisão, desses cilindros lá na parede, então tem uma guia, uma régua que faz o bloqueio tanto na base quanto na parte superior. O que não vimos foi a outra recomendação, que foi uma proteção superior para evitar que essa válvula venha a vazar, caso aconteça um novo acidente. E essa situação, Jordevar, ela não acontece, não é só aqui no Ciames do Urias Magalhães. Nós recebemos, inclusive, outras fotos de outras unidades, tal como o Cais da Vila Nova, em que os cilindros estavam sendo armazenados na parte externa, sem nenhum tipo de proteção e correndo exatamente esses mesmos riscos. Eu fico aqui acompanhando toda essa movimentação. A unidade de saúde aqui, inclusive, ela vai passar por essa reforma para fazer a recuperação desse estrago na parede, tal como aconteceu, e a previsão é de que tudo volte a funcionar na segunda-feira. Então, qualquer outra novidade, eu volto a te acionar aqui no TJ Goiás, viu? Volto com você.
Tá certo, Renato. Eu vou até continuar com essa imagem, porque a gente está mostrando a pessoa lá no fundo, né, fazendo esse trabalho. Agora, o que a gente sempre questiona, né, Renato, é por que deixou chegar nesse ponto, né? Não tem um trabalho de fiscalização para dizer, olha, esses cilindros de oxigênio precisam de proteção, inclusive ali onde sai o oxigênio. Ontem você mostrou com muita competência um desses tubos aí no canto, solto, ao lado de pessoas, de pacientes, que poderiam ter provocado também um outro acidente parecido com o que aconteceu de manhã. E nós passamos também, recebemos imagens lá da Vila Nova, você mostrou isso muito bem, não é só lá que está acontecendo isso. Então é importante que a Secretaria Municipal de Saúde passe a averiguar e verificar onde tem cilindros de oxigênio que não estão protegidos, porque isso aí pode causar uma tragédia. Ontem, graças a Deus, não teve ninguém ferido, tá certo?